Conseguem imaginar Napoleão Bonaparte, o conquistador de nações, tremendo de medo? Este general aparentemente invencível, que redesenhou o mapa da Europa, carregava um medo secreto. Ele, que encarava canhões inimigos sem pestanejar, tinha pavor de uma criatura muito menor e aparentemente insignificante: um gato. Este fato surpreendente, enterrado sob camadas de história, revela um lado de Napoleão raramente explorado, um lado humano, vulnerável e relacionável. Lembra-nos que mesmo os indivíduos mais poderosos têm os seus medos, escondidos por detrás de uma fachada cuidadosamente construída. O medo de Napoleão, conhecido como ailurofobia, não era um mero desgosto ou desconforto. Relatos históricos descrevem situações em que a simples visão de um gato o fazia entrar em pânico. Imaginem o imperador, em traje militar, a fugir de um pequeno felino. Este medo, embora aparentemente trivial, oferece um vislumbre da psicologia complexa de um homem que detinha um poder imenso. Humaniza a lenda, lembrando-nos que por detrás dos grandes títulos e vitórias militares, Napoleão era, afinal, humano. O medo de gatos de Napoleão, embora frequentemente motivo de divertimento, tinha um lado negro. Evidenciava um medo do desconhecido, uma vulnerabilidade que se estendia para além de uma simples fobia. No mundo feroz da política europeia, qualquer sinal de fraqueza podia ser explorado por rivais ansiosos por tomar o poder. Napoleão, consciente disto, esforçava-se por esconder o seu medo, mantendo uma imagem pública de força e determinação inabaláveis. Este medo de parecer fraco, de revelar qualquer falha na sua armadura, provavelmente teve um papel na busca incessante de poder por parte de Napoleão. Cada vitória, cada conquista, servia para reforçar a sua imagem de força indomável, mascarando o medo que se escondia sob a superfície. Mas mesmo quando acumulava vitórias e expandia o seu império, o medo permanecia, uma sombra constante a assombrar os seus pensamentos. Saber que até o grande Napoleão tinha um medo secreto acrescenta uma nova dimensão à nossa compreensão do seu reinado. Revela a imensa pressão que ele enfrentava, a necessidade constante de projetar uma imagem de invencibilidade. Esta pressão, este medo de mostrar fraqueza, acabou por contribuir para a sua queda, levando-o a tomar decisões precipitadas que acabaram por lhe custar o seu império. A vida de Napoleão foi um turbilhão de campanhas militares, intrigas políticas e ambição pessoal. Ele ascendeu de origens humildes para se tornar o homem mais poderoso da Europa, apenas para cair em desgraça com a mesma rapidez. A sua história é um testemunho da atração intoxicante do poder, mas também um conto de advertência sobre os perigos da ambição desenfreada. Ao longo da sua vida, Napoleão andou na corda bamba, equilibrando a sua persona pública de força inabalável com a realidade privada do seu medo. Ele compreendia o poder da percepção, a importância de projetar uma imagem que inspirasse admiração e obediência. Esta compreensão, aliada à sua inegável genialidade militar, impulsionou-o ao auge do poder. No entanto, por baixo da superfície do imperador, escondia-se o medo. Uma lembrança constante da sua própria vulnerabilidade. Era um medo do qual ele nunca poderia escapar. Um medo que acabou por contribuir para a sua queda. O peso da sua própria ambição, a necessidade constante de manter a sua imagem, provou ser um fardo demasiado pesado para suportar. Secção 4. O inimigo inesperado. O medo de gatos de Napoleão pode parecer um detalhe trivial, uma nota de rodapé na grande narrativa da sua vida, mas serve como um poderoso lembrete de que mesmo os indivíduos mais poderosos não estão imunes ao medo. Humaniza a lenda, revelando o homem por detrás do mito. Num mundo obcecado pelo poder e domínio, a história de Napoleão lembra-nos que a verdadeira força não reside na ausência de medo, mas na capacidade de o enfrentar. Ensina-nos que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas uma parte inerente à experiência humana.
A ailurofobia de Napoleão, embora aparentemente insignificante, oferece uma lição valiosa para nós hoje. Lembra-nos que todos, independentemente do seu estatuto ou conquistas, têm medos e inseguranças. Incentiva-nos a olhar para além das fachadas cuidadosamente construídas que as pessoas apresentam ao mundo e a reconhecer a humanidade partilhada que nos une a todos. Secção 5. O preço do medo. O medo de Napoleão, embora frequentemente usado para entretenimento, teve um impacto profundo na sua vida e legado. Moldou as suas decisões, influenciou as suas ações e, em última análise, contribuiu para a sua queda. Serve como um conto de advertência sobre os perigos de permitir que o medo dite as nossas vidas. A necessidade constante de esconder o seu medo cobrou o seu preço a Napoleão, alimentando a sua paranoia e levando-o a tomar decisões precipitadas. Ele tornou-se cada vez mais isolado, confiando em poucos e suspeitando de muitos. O seu medo, antes um assunto privado, começou a envenenar os seus relacionamentos e a toldar o seu julgamento. A lição do medo de Napoleão não é que devamos esforçar-nos para ser destemidos, mas que devemos esforçar-nos para evitar que o medo nos controle. É um lembrete de que a verdadeira força não reside em negar os nossos medos, mas em reconhecê-los e em recusar deixá-los ditar as nossas ações. Secção 6. Ecos do passado. A história de Napoleão, embora com séculos de idade, ainda hoje ressoa. Vivemos num mundo onde a imagem é tudo, onde as redes sociais alimentam a nossa necessidade de validação e os nossos medos mais profundos são frequentemente explorados para lucro. A pressão para projetar uma imagem de sucesso e felicidade pode ser avassaladora, levando muitos a esconder o seu verdadeiro eu por detrás de personas online cuidadosamente elaboradas. Tal como Napoleão sentiu a necessidade de esconder o seu medo para manter a sua imagem, muitos hoje sentem-se pressionados a apresentar uma fachada impecável ao mundo. O medo do julgamento, de não estar à altura, pode ser paralisante, impedindo-nos de perseguir as nossas paixões e de viver autenticamente. A história de Napoleão serve como um lembrete oportuno de que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas sim uma força. É um apelo para abraçarmos as nossas imperfeições, para nos conectarmos com os outros a um nível mais profundo e para construir um mundo onde a autenticidade seja valorizada acima de tudo. Secção 7. Uma lição intemporal. A ailurofobia de Napoleão, embora aparentemente um detalhe insignificante, oferece uma lição profunda para o nosso tempo. Lembra-nos que todos, independentemente do seu estatuto ou conquistas, têm medos e inseguranças. Incentiva-nos a olhar para além das fachadas cuidadosamente construídas que as pessoas apresentam ao mundo e a reconhecer a humanidade partilhada que nos une a todos. Num mundo frequentemente obcecado pelo poder, sucesso e aparência exterior, a história de Napoleão serve como um poderoso lembrete de que a verdadeira força reside em abraçar as nossas vulnerabilidades. Ensina-nos que não há problema em não estarmos bem, em pedir ajuda e em deixar que os outros vejam o nosso verdadeiro eu. Ao reconhecermos os nossos medos e ao recusarmos-nos a deixá-los controlar-nos, podemos libertar-nos dos grilhões das expectativas sociais e viver vidas mais autênticas e gratificantes. O medo de Napoleão, embora motivo de divertimento durante séculos, oferece-nos, em última análise, uma mensagem de esperança e encorajamento para todos nós.